de Oliveira. As eleições municipais de 2024, o deputado federal José Nobre Guimarães, líder do governo Lula na Câmara, se contrapôs ao senador Cid Gomes quanto à indicação de um nome da base partidária aliada ao governo do estado na disputa pela prefeitura de Fortaleza. Você lembra que o senador Cid Gomes disse que o PT não deve indicar esse nome à prefeitura da capital porque já tem o governo do estado. Guimarães pensa bem diferente e diz que o PT terá sim candidato à prefeitura da capital. Mais informações com Ednardo Lemos. O líder do governo Lula na Câmara, deputado José Nobre Guimarães, se contrapõe ao senador Cid Gomes, do PSB. Defende uma candidatura do PT à prefeitura de Fortaleza e classifica o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, como o melhor nome da aliança partidária aliada ao Palácio da Abolição, ao Paço Municipal. Guimarães não escondeu o incômodo com o gesto de Cid Gomes, que ao fazer restrição ao nome do PT, deixou um recado que para muitos soou como um veto a Evandro Leitão, um dos pré-candidatos petistas. Cid voltou a defender que a candidatura governista à prefeitura da capital seja de outro partido aliado e não do PT. A declaração dada ao jornal Estado de São Paulo ganhou repercussão no Ceará agora. Cid considera que, como o Partido dos Trabalhadores já comanda a administração estadual, então, para evitar a concentração de poder em uma única legenda, defende que o candidato ou candidata saia de outra sigla. O bloco partidário governista é integrado. Tem PT e PSB, o MDB, PP, Republicanos, PCdoB, PV e PSD. Com informações dos bastidores políticos, Ednardo Lemos. Jornalista Beto Almeida, a política é feita com movimentos e muitas articulações. E nesse caso, essa aliança partidária que está sendo construída para apontar com o apoio do ministro da Educação, Camilo Santana, do governador Elmano de Freitas, um candidato à prefeitura de Fortaleza, liderada pelo PT, é integrada pelo PSD, pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, MDB, PP, Republicanos, PCdoB, PV. E nesse grupo partidário que tem muitos nomes, mas essas opções estão concentradas no PT, com Evandro Leitão na linha de frente aí, com a simpatia do presidente Lula, o apoio do ministro da Educação Camilo Santana, do governador Elmano de Freitas e agora, de forma mais enfática, o José Nobre Guimarães chega para dizer o seguinte: o PT terá candidato à prefeitura de Fortaleza e, além de tudo, respaldou ainda mais o nome de Evandro Leitão como o nome mais preparado para representar o partido e os aliados na corrida pela prefeitura da capital. Olha, Luziano, o senador Cid Gomes está acostumado a esse jogo político, a esse xadrez que tenta se construir todos os períodos de pré-definição de candidaturas, e ele sempre demonstrou muita sabedoria, sim, muito decisões tomadas acertadas, mas imagine a dificuldade que ele já está enfrentando diante das reações que estão sendo colocadas. Ontem, por exemplo, foi a reunião do Campo Democrático, que é o grupo político que existe dentro do PT e que é liderado pelo deputado federal José Guimarães. E o Guimarães não poderia ser mais enfático, mais firme na declaração dele ao rechaçar a ideia de ter um candidato dentro do arco de alianças que não seja do PT. E essa questão aí, não é que ele está ainda em dúvida se pode ser um outro nome entre os 5 pré-candidatos do PT. Não, Guimarães já bateu o martelo ontem com o seu grupo político e ele foi firme e disse: é Evandro Leitão. E já adiantou possíveis, por exemplo, críticas de que o Evandro seria uma espécie assim de cristão novo dentro do PT. Ele disse que o nome do Evandro Leitão é o nome que está colocado para pacificar o partido. Imagine. Então, o seguinte, hoje, se o PT tem suas dificuldades internas com 5 pré-candidatos, mas com pelo menos 2 nomes concentrados nessa disputa ferrenha, no caso Evandro Leitão e Luiziane Lins, imagine acatar
a possível ideia de desistir dessas duas candidaturas e apoiar uma de fora do PSB. O senador Cid Gomes ou de outro partido, mas provavelmente dentro dessa linha de declarações do senador Cid Gomes, naturalmente o retrato é o sentimento de que o candidato, o nome deve ser do PSB, na visão de Cid Gomes. Na visão de Cid Gomes. Embora não tenha declinado nomes. Não, ele não declinou porque ele disse que antes de se declinar nomes, tem que se pensar exatamente na estratégia do projeto político. Aí ele disse que não dá para colocar o carro adiante dos bois. É um bom argumento, o do senador Cid Gomes. Mas só que isso não convence. Diferente, por exemplo, o Cid pode até argumentar quando na época, lá em 2014, que ele era do PROS, que ele tinha o comando ali no controle de tudo e que ele brigou para colocar um nome que fosse de fora do arco dele ali, do PROS, e decidiu pelo nome do Camilo Santana. Mas só que na época, quem decidia isso de forma consensual, ali pela imposição da força política dele, era o próprio Cid. No PT as coisas não funcionam assim.